Estamos começando mais um Dia a Dia com Deus, hoje terça-feira. Nessa semana aqui o assunto do programa é Carnaval. O Carnaval, que é considerado uma das festas populares mais animadas e representativas do mundo, tem a sua origem nas brincadeiras de rua portuguesas, onde no passado as pessoas jogavam uma nas outras água, ovos, farinha. Só que a brincadeira tinha um significado ligado à liberdade e esse sentido permanece até os dias de hoje. Mas os excessos foram transformando essa brincadeira descontraída num tipo de diversão muitas vezes até perigosa. Na época de carnaval, são as brigas por a ingestão de bebida alcoólica. Então a bebida alcoólica é o principal vilão nesta época. As pessoas passam dos seus limites e acabam brigando. Essas brigas causam lesões corporais, mortes, e isto é um grande dano para a nossa sociedade. São inúmeros casos. Poderíamos relatar aqui como exemplo, no carnaval de rua, né, são a briga entre grupos, a briga naquele carnaval que ocorre depois da passagem de grupos na avenida, mas tudo isto em decorrência de uma coisa só, o uso da bebida alcoólica. O que nós poderíamos evitar durante o carnaval? Frequentar bares, locais ermos, os locais onde existe o consumo de bebida alcoólica, onde tem pessoas usando drogas. Esses locais devem ser evitados, porque ali existe a grande propensão de que ocorra um crime. Então eu devo, primeiro, ver com quem eu estou andando e, segundo, evitar alguns locais como esse que eu citei. Quanto às baladas, nesses locais, infelizmente, ocorre a venda de bebida alcoólica, ocorre o tráfico de drogas, e aí acontecem os problemas, né? Decorrência desse tráfico de drogas, das bebidas, vem os crimes que são decorrentes, às vezes o homicídio, as lesões corporais, as brigas, porque são locais propícios aonde as pessoas acabam se instalando para cometer esses crimes. Então os pais têm a grande responsabilidade, primeiro, de colocar regras e limites aos seus filhos. Desta forma, os nossos filhos terão uma postura adequada nos locais que irão frequentar. O que o pai faz? Ele acaba deixando o seu filho neste local pensando dessa forma. Não, eu deixei lá e lá está tudo tranquilo. Que na realidade é uma mentira, né? Ele, no grupo de amigos deles, ele vai fazer o que ele quer. Ele só sabe que o pai dele vai buscar ele às tantas horas da madrugada. Mas naquele período que ele deixou o seu filho na balada, até o momento que ele vai buscar, ele não sabe o que ocorreu. Então, na minha opinião, o carnaval não é uma festa bonita. É uma festa que ela traz resultados prejudiciais para a nossa comunidade. E você que tem filhos aí adolescentes ou jovens, já parou para pensar na sua responsabilidade na hora de permitir que ele frequente certos lugares ou que tenha uma vida que ele ainda não está preparado para viver? Preste muita atenção na palavra do pastor Pascoal Piragini Júnior, que você acompanha em alguns instantes. Hoje é terça-feira e muitos chamam de terça-feira gorda. Simplesmente porque é o último dia da festa do carnaval e muitas pessoas guardam para esse último dia todos os excessos. Mas, no entanto, quando a gente olha para o balanço de toda essa festa, a gente vai descobrir que nem sempre essa festa termina em alegria. Na verdade, em muitos momentos, no meio dessa festa ou no final dessa festa, a colheita é de tristeza e de angústia. Por isso a Bíblia diz o seguinte em Provérbios 14, verso 12: há caminho que parece certo ao homem, mas o final conduz à morte. Às vezes você está no meio do caminho da alegria
e parece que esse caminho é tão bom, mas o final dele é tragédia, é angústia, é tristeza, é briga, é confusão, é bebedeira, é tempo de divisão e não de abençoar em comunhão. É interessante que conversava com uma senhora e ela falava sobre a festa, e a festa às vezes até dentro do contexto da casa, mas que bebiam tanto dentro daquela festa, que de repente começavam a brigar entre si, marido e mulher brigando, sogro e sogra, ou genro e nora, e assim as coisas viravam uma grande confusão. E aquilo que deveria ser alegria, virou tragédia. E quando não acontecem que essas brigas se tornam em brigas com armas brancas, ou brigas com armas de fogo, ou excessos nas drogas, que vão terminar numa overdose no hospital, quem sabe no cemitério. É por isso que a Bíblia está dizendo que tem caminhos que parecem bons, caminhos que parecem que satisfazem, parecem que nos dão alegria, mas que o fim deles é a morte. É como se nós tivéssemos pego um atalho e esse atalho terminasse num precipício e nós não vimos o precipício no meio da noite e despencamos. É por isso que a gente precisa parar para avaliar aquilo que estamos vivendo e ver se esta alegria é uma alegria que passa nos testes da vida e da graça de Deus. Um segundo texto que encontramos em Provérbios 16, verso 2, diz assim: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. E em outro lugar, esse mesmo texto aparece da seguinte maneira: mas o Senhor pesa o coração. O que podemos usar como critério para avaliar se esse caminho que parece bom, de fato é bom? É aquilo que Deus pensa a respeito dele. Será que Jesus participaria dessa festa? Será que Jesus estaria com você no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas? Será que ele do céu pode aplaudir e dizer: servo bom, servo fiel? Ou será que estas coisas que você está vivendo e praticando, que parecem ser boas, gerarem alegria, diante dos olhos do Senhor, são coisas abomináveis, coisas que Ele não tem prazer? Então lembra disso, um dia todos nós vamos prestar contas diante de Deus de todas as coisas que pensamos ou fazemos. E que Deus hoje e agora está pesando o nosso coração, avaliando o nosso espírito, entendendo ou discernindo as nossas intenções. E se as coisas que estamos vivendo, fazendo ou construindo não passam no teste da presença de Deus, dos olhos do Senhor, então alguma coisa há de errado no caminho que você está seguindo. A Bíblia tem um texto em 1 Coríntios capítulo 3 que diz que cada um de nós estamos edificando uma casa. Cada um estamos construindo a nossa casa na presença de Deus. Alguns estão usando materiais preciosos, outros estão usando madeira, feno e palha, mas a presença do Senhor prova e testa todas as coisas. E a presença do Senhor é como um fogo consumidor que vai consumindo esses materiais. E a pergunta é: diante da presença de Deus, aquilo que você está vivendo, que você está construindo, passa pelo teste dele, do seu fogo consumidor? Se não passa, cuidado, porque esse é um caminho que pode levar à morte. E nisso eu queria falar um pouquinho aos pais. Nós, pais, temos obrigação de orientar os nossos filhos sobre os caminhos da vida. Nós, pais, devemos ajudá-los a discernir e conhecer o bem e o mal e tentar fazer com que eles possam perceber os perigos da vida. Eu me lembro de um dia que participei de um funeral terrível. Um menino, um jovem, 18, 19 anos de idade, não tenho bem certeza, um menino que cresceu aqui dentro da igreja,
foi criado pela sua vovó, a vovó trazia todos os domingos à igreja, e esse menino estava morto num caixão. E ele tinha morrido de uma maneira violenta, ele tinha morrido a pauladas, dentro de um presídio. Sabe por quê? Porque ele tinha um envolvimento com drogas, a sua vida foi por caminhos que eram descaminhos, e lá dentro da cadeia foi ordenada a sua morte para queima de arquivo. O seu irmão gêmeo estava na outra cela e viu aquele menino morrer a pauladas. E eu me lembro que naquele funeral eu perguntava: o que aconteceu? Onde erramos? No que falhamos? E a palavra de Deus vem à minha mente em Provérbios 1, verso 8, 15 e 16. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente, afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal e estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede se as aves o observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida e armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede, a si mesmo se destrói. Teu caminho é um caminho de vida ou um caminho de morte? Um caminho de bênção ou de maldição? Um caminho de paz ou de desgraça? Toma cuidado com o seu caminho. E você, pai, ajude o seu filho a perceber o caminho bom e discernir do caminho mau. Que Deus abençoe você. Estamos terminando mais um Dia com Deus, nessa terça-feira de Carnaval. Esperamos muito que você tenha aproveitado o programa, mas não deixe de saber mais, de pesquisar mais sobre este assunto, sobre o que a Bíblia diz a respeito disso. Se você quiser entrar em contato com a gente, acessar o site do programa, é o www.diaadiacomdeus.com.br. Você pode fazer uma visita, talvez aqui à Primeira Igreja Batista de Curitiba. Nós estamos na rua Bento Viana, número 1200, no Batel. Ligue para a gente também. Nosso telefone é o 2106-4347. Amanhã, quarta-feira, estaremos de volta aqui com mais um Dia com Deus, falando a respeito do Carnaval. Não perca, que Deus os abençoe e até lá.